Olá, eu vou apresentar aqui a resolução do exercício chamado Melhor Libra, dentro ainda do tema Activity Based Costing, custeio das atividades. Então aqui é proposto um exercício em que se fala aí de uma empresa que tem dois produtos, uma fábrica de cadernos, possui dois produtos, um caderno padrão e um caderno promocional, onde você insere informações das empresas. Ou seja, um é feito em larga escala, que é o caderno padrão, e o caderno promocional já é um caderno customizado. Ele pede então para você calcular o lucro bruto e a margem, considerando os dois modelos, CIF por hora máquina, que foi a máquina aplicada, e o CIF usando o método ABC. Então na tabela 1 você encontra as informações por produtos, quantos cadernos promocionais foram produzidos e vendidos no mês, quantos foram os cadernos padrão. Então 20 mil e 100 mil. Já tem um preço de venda aqui de partida, 12,6, o custo de matéria-prima e o custo de mão de obra direta. E uma informação importante para calcular é a quantidade de horas máquinas para produzir uma unidade. Então você tem aqui 0,2 horas, que é 12 minutos, e aqui 0,1 hora, que daria 6 minutos. Então o que é necessário fazer? Pegar os custos indiretos e apropriar os produtos usando o primeiro critério, que é hora máquina. Vamos fazer então essa primeira parte aqui, eu já deixei até meio pronto aqui para vocês. Então a quantidade produzida a gente já sabe, 20 mil e 100 mil. As horas máquinas a gente também já sabe, 0,201. Então é só multiplicar 20 mil por 0,2, multiplicando por 0,2 horas máquinas. Temos aí que 4.000 horas máquinas foram utilizadas no caderno promocional. Deixa eu botar aqui a tabela aqui em cima. E 0,1 hora vezes 100 mil peças, isso dá 10 mil horas. Totaliza então 14 mil horas máquinas no período. Muito bem, então o que nós temos que fazer? Pega os custos indiretos, que são 200 mil reais, e é dada essa informação. Divide pelo total de horas máquinas, você consegue descobrir o custo hora máquina, o custo indireto por hora máquina, que é nesse caso 200 mil dividido por 14 mil. Também você poderia fazer a regra de 3, né, mas a gente tem sugerido a informação de custo unitário sempre como uma informação mais interessante, aquela que você pode comparar com outras empresas, outras praças, se você tiver mais que uma filial. Muito bem, então para isso agora, terminando essa primeira questão, essa questão número 1 aqui da Melhor Libra, você vai lá e faz agora a análise da lucratividade por produtos usando o método taxa única. Então aqui a gente já tinha informações de preço de venda, a gente tinha informação de matéria-prima, de mão de obra, e tinha a informação de 0,2 horas vezes 0,1. Portanto, eu preciso calcular o custo unitário, o custo indireto, que é 14,29 de custo indireto por hora máquina. Como o caderno promocional consome 0,2 horas, eu multiplico 0,2 vezes 14,29, eu tenho 2,86. Faço a mesma coisa para o caderno universitário padrão. Faço a soma, né? Qual que consiste a soma? Somar o custo de matéria-prima mais o custo de mão de obra direta e mais o custo indireto. Isso vai me dar então aqui o custo, deixa eu botar aqui em cifrãozinho, tudo que é custo, vai me dar o custo total da produção. A mesma coisa eu faço para o outro procedimento, o outro caderno, que é o universitário padrão. O preço de venda a gente já sabe, que é 12,6, portanto calculo o lucro bruto, que é o preço de venda menos o custo unitário da produção. Aí divido, para analisar a margem bruta, divido o lucro bruto pelo preço de venda. Vejo aqui que tem uma margem de lucro, margem bruta de 18%. Faço a mesma coisa para o lado de lá e chego em 26%. Então aqui já é a primeira informação. Os dois produtos são lucrativos, né? Os dois produtos são lucrativos, essa é a primeira observação, sendo que o produto promocional tem margem bruta menor, o que parece ser contraditório, né? Porque o que seria esperado é o produto mais customizado ter maior margem bruta
Essa é a literatura de marketing que fala. Muito bem. A segunda etapa, então, do exercício é fazer o consumo dos recursos para as atividades. Quer dizer, eu preciso custear por atividade. Vamos voltar aqui à segunda pergunta. A segunda pergunta é essa aqui. Apure o lucro bruto e a margem bruta, considerando o custeio por atividades. Então, é um outro método. No primeiro método, a gente usou taxa única. No segundo, agora a gente vai usar custeio por atividades. Então, o que eu preciso saber aqui? Eu preciso ter uma informação, que a gente chama aqui na tabela 2, de como os recursos são consumidos pelas atividades. Então, nesse bloco aqui a gente tem os recursos, salários de engenheiros, salários de produção, manutenção, depreciação. Isso totaliza R$200 mil. E essas são as atividades para as quais os recursos são consumidos. Então, fiz aqui 3 atividades apenas: desenvolvimento de protótipo, setup e a utilização de equipamentos. De alguma forma, alguém precisa te falar como que os engenheiros gastam o tempo deles. Então, usando, por exemplo, talvez timesheet ou usando entrevistas, você descobriu que 80% do tempo dos engenheiros é utilizado na atividade de desenvolver protótipos e 20% eles trabalham lá nas trocas de máquinas. Muito bem, então fazendo a multiplicação aqui, a gente tem que 80 mil vezes 80%, que é o tempo utilizado no protótipo, dá 64 mil, e 20% do tempo dos engenheiros, num total de 80 mil, dá 16 mil reais. E você vai fazer a mesma coisa para os próximos recursos. O salário de produção, 100% trabalhando na área de setup. Aqui seria aqueles operários que ficam fazendo o processo de setup. Os demais recursos foram já alocados em outro lugar. A manutenção, aqui 40 mil, a gente jogou tudo para utilização de equipamentos. E depreciação, 20% para protótipos, 10% para setup e 70% em utilização de equipamentos. Isso aqui geralmente as empresas têm centro de custos, os ativos imobilizados são identificados por centro de custo, e aí com isso você consegue calcular a depreciação por centro de custo também. Então 20% de 50 mil dá 10 mil, 10% de 50 mil dá 5 mil. Muito bem, somamos agora então o total de custos indiretos das atividades. Então, desenvolvimento de protótipos são pessoas da engenharia, mais depreciação totaliza 74 mil reais. Mesma coisa para setup, esse aqui tem salários de engenheiros, mais salários de produção e mais depreciação, certo? Faz a mesma coisa aqui com a utilização de equipamentos, beleza? E aqui tem um erro, aqui 35, 40 mil mais 35 mil. Não dá para copiar a fórmula, dado que eu não fiz soma total. Muito bem, um teste que você pode fazer é ver se os custos indiretos foram apropriados 100% para as atividades. Nesse exemplo aqui, sim. Vai ter exemplo que não. Isso não ocorre necessariamente, porque pode ter recursos que você não consegue identificar a uma atividade. São chamados, que o Gerson chama lá no livro dele, de atividades de sustentação. Portanto, não é possível alocar a atividades. Atividades objetivas, né? Então agora eu posso calcular o custo unitário de cada atividade. Por exemplo, aqui ele informa que tem um total de cost driver. A gente só esqueceu aqui de pôr o cost driver em si. Aqui o cost driver de desenvolver protótipos é quantidade de protótipos. Que é o output aí da atividade. Aqui de setup é quantidade de setups que você fez. E aqui é a quantidade de horas máquina que as máquinas utilizaram. A gente já tinha calculado essas quantidades de horas máquinas, que era 14 mil horas máquinas. Tá certo? Então com isso aqui eu consigo calcular o custo unitário da atividade, que é uma informação importante aqui. Dividido 74 mil por 250, eu tenho que um protótipo custa para a empresa R$ 296 reais. Que um setup custa R$ 850 reais. Como é que eu calculei? 51 mil dividido por 60 setups. E a mesma coisa a hora máquina.
Aqui é diferente porque só tem o custo específico de utilizar a máquina e não tem todos os demais custos. Por isso aqui dá 5,36. Então aqui seria 75.000 dividido por 14.536. Então essa informação aqui que você acabou de descobrir. Portanto, você sabe agora o custo unitário de cada atividade. Essa informação que é útil para fazer benchmark. Útil para comparar com outras empresas. Ou fábricas, né? Ou plantas. Geralmente as empresas de consultoria fazem esse trabalho no setor. Então, todo mundo sabe qual o posicionamento dela em termos de custo, mas não sabe quem está melhor, quem está pior. Simplesmente sabe a comparação sem que as informações por empresa sejam divulgadas. Bom, o que a gente acabou de fazer aqui? A gente alocou primeiro recurso para atividades. Essa é a tabela, é o que nós fizemos até agora. Alocamos recurso para atividades. O que falta fazer? Atividades para produtos, que é a etapa seguinte. Bom, então é necessário aqui que você tenha uma informação chamada consumo das atividades pelos produtos ou pelos objetos de custeio, que aqui nesse nosso exercício está na tabela 3. Então aqui você tem as atividades e aqui os produtos, os cadernos promocionais, os cadernos padrão. Então, desenvolvimento de protótipos. O direcionador é número de protótipos ou quantidade de protótipos, 200 para promocional, 200 para padrão. Setups, número de setups ou de preparação, 40, 20, totalizando 60. Nossa, olha que 60 tem que bater aqui. E a utilização de equipamentos, 4.000, 10.000, 14.000. Isso aqui a gente já tinha feito lá atrás, quando a gente analisou aqui a quantidade de horas máquinas por produto. Ok, até aqui? Beleza, vamos em frente. Então, nesse momento agora, você já consegue descobrir a alocação multiplicando 200 peças, 200 números de protótipos, vezes o custo unitário de cada protótipo, que nesse caso é 296. E 50, que é a quantidade de protótipos consumido pelo caderno padrão, vezes o custo unitário da atividade chamada protótipo, que é 296. Beleza? Com isso você também calculou, então alocou o custo dos protótipos aos produtos. A mesma coisa você vai fazer com o setup. Setup então é 40 a 20, 40 para promocional, 20 para padrão. E aí se multiplica, vai dar 34 para cá, 17 para cá. Idem para utilização de equipamentos, que é 4.000 horas vezes R$ 5,36. Mesma coisa para cadernos padrão, 10.000 horas vezes 5,36. Finalizando, então, a gente vai montar agora aqui o custo das atividades aos produtos. Como é que eu calculo, então? São 3 atividades. Protótipo 59.200, mais setup 34.000, mais 21.000 de equipamentos. Mesma coisa você vai fazer para o caderno padrão, beleza? Bom, agora então você já sabe o custo indireto das atividades alocados aos produtos. Note então que a maior parte do custo das atividades caiu ou foi alocada para o caderno promocional. E agora então você pode calcular o lucro, o custo unitário por produto, que é dividir 114.000 pela quantidade produzida, que era 20.000 peças. Mesma coisa faz para o caderno padrão, que é 0,85. Então esse é o custo indireto, que é diferente do modelo anterior. No modelo anterior você tinha o dobro, você tinha R$ 2,86, R$ 2,86 para cá, R$ 1,43 para cá. Ele seguia a lógica hora-máquina. Agora ele não segue essa lógica hora-máquina, ele segue a lógica das atividades. E aqui, ó, veja como ficou bem diferente, ó. Custo indireto do produto promocional é R$ 5,73, enquanto o caderno padrão é só 0,85. Então, finalizando aqui, a gente vai fazer agora a análise da lucratividade de produtos, calculando então do mesmo jeito. Pega lá o 5,73 e coloca aqui no custo total como custo indireto e 0,85 como custo indireto. Soma aqui os custos, que é
somar matéria-prima mais mão de obra mais custos indiretos, totaliza então 12,73. Aí pega, calcula o lucro bruto, que é o preço de venda menos o custo de produção total, e calcula a margem bruta, que nesse caso deu negativo. Lucro bruto dividido pelo preço de venda. Até aqui, beleza? Ótimo. Então, o que você chegou à conclusão aqui? Ó? Que o caderno promocional é deficitário, certo? Vamos colocar aqui então algumas conclusões aqui. Pelo método taxa única, os dois produtos são lucrativos. Pelo método ABC, o caderno promocional é deficitário, certo? E aí a margem bruta do caderno universitário é 36%. Então, a margem bruta do caderno universitário é 36%, que é bem maior do que estava anteriormente, não é? Do outro método. Muito bem. Então, qual método tem maior acurácia? Essa é a pergunta, então. O método que tem maior acurácia é o ABC. Que tem maior acurácia é o ABC, pois respeita o processo físico, o processo físico de consumo de recursos. E aí eu faria uma pergunta para vocês: e você faz o que com essa informação, né? A tendência nossa é cortar o produto promocional, mas isso estaria fora de cogitação, porque eu não tenho mais informações para tomar essa decisão, né? Mas então talvez o que a gente teria que olhar é os processos. Então a ênfase do ABC é o processo. Então, que processo você poderia especular aqui? Note aqui então que o caderno promocional consome muito protótipo, não é? O principal custo aqui da atividade é o protótipo. Então talvez você teria que rever, por exemplo, o processo de protótipos. Rever o processo de protótipo. O que pode estar acontecendo aqui? Protótipo é quando você elabora vários modelos, né? E custa fazer esse modelo e no fim o cliente não quer, né? Acaba não aprovando o protótipo. Então aqui seria rever o processo de protótipo, por exemplo, comparando a média de protótipos por produto, por pedido versus os que têm o maior índice de protótipos por pedido. Maior índice de protótipo por pedido. Aí você já consegue identificar se há algum vendedor especificamente que não sabe, é ruim no processo de prototipação, né? E aí uma alternativa seria limitar a quantidade de protótipos por pedido. Protótipos por pedido. E já limitando, e você pode dizer que tem um preço, um custo adicional caso o cliente exceda esse limite, acima do limite, certo? Então você agora está limitando o processo via cobrança, via análise, via incentivos, né? No caso seriam incentivos negativos para o cliente que exige muito protótipos. Setup também poderia ser, né? Então analisar o processo de setup, principalmente o processo de planejamento de produção, né? Que talvez isso que possa estar causando aí a quantidade excessiva de protótipos, né? Rever o processo de planejamento de produção. Beleza? Então com o ABC a gente conseguiu descobrir aí várias oportunidades de melhoria de processos. Então não seria o primeiro momento mexer no preço, quer dizer, por último mexer no preço do caderno promocional. Não sei se seria por último, mas
Primeiro o foco seria olhar os processos para depois rever o preço, né? Mas pode ser que seja concomitantemente isso, né? Se a análise indicar realmente uma distorção muito grande. Isso, portanto, finalizando esse exercício, a ênfase do ABC é a revisão de processos. Esse é a mensagem principal aí do ABC. O propósito dele é analisar a eficiência dos processos, que atividades a empresa é mais eficiente, que atividades a empresa é menos eficiente. Com isso, então, a organização da empresa consegue fazer todo aquele processo lá de PDCA que você aprendeu em outras disciplinas. Então, essa é uma ferramenta da contabilidade gerencial importante para a análise da eficiência. Beleza? Muito bom, espero que você tenha gostado aí, que você tenha aprendido bastante com essa resolução desse exercício. Até o próximo exercício aí, bons estudos.